começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. O Flamengo já iniciou os trabalhos de olho no primeiro jogo da decisão, que será no meio de semana. O Fluminense está mais uma vez na decisão do Campeonato Carioca. A quinta nos últimos 6 anos e a quinta diante do Flamengo. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo. Temos um jogo aqui que o Flamengo é favorito sim na final. Sim, o Flamengo é mais time, o Flamengo hoje é mais forte, joga muito bem, tem condições de ganhar os 2 jogos inclusive. Vamos por mais um título. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. O Flamengo que já começou a sua preparação para a partida contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. O Mengão está na grande final. Vamos juntos analisar o que a imprensa está falando, quais são os palpites. Já nesta quarta-feira tem a primeira partida, a partida de ida. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Vai nos comentários rapidinho e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Brasília. Coloca aí o seu estado, o seu país, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Depois da classificação à final do Campeonato Carioca, o Flamengo já iniciou os trabalhos de olho no primeiro jogo da decisão, que será no meio de semana. Neste domingo, apenas os jogadores que não iniciaram a vitória de virada sobre o Vasco ontem vieram ao CT. Chegou aqui, ó. Lá, ei, direito, lá esquerda. No boneco, chegou aqui, deixa cair, mobiliza quadril. Boa. Mobiliza bem teu quadril, isso. Vem, mobiliza bem. Vamos. Isso. Já vai aumentando. Vai embora. Joga lá em cima. Isso. Boa, João. Vem. Filha. Vem. Boa. E aqui no alongamento, joga pro lado. Lado. Sai forte, só aí. Boa, perna rápida aqui dentro. Vamos. Boa. Tem que ir pra última, vai. Boa. Troca pro lado, bora. Boa, rapaziada. Boa. Vem. Vai embora. Tá boa pra fechar. Acelera, isso, vem de costas. No boneco. Isso, agora trota aqui, acelera. Isso, vai Felipe, troca o lado. Abre. Vamos. Fecha bem. Vamos lá no Ivan Felipe, vamos fazer um grande treino, rapaziada. O próximo treino do Mengão será realizado na manhã desta segunda-feira, com todo o elenco à disposição do Felipe Luiz, que está invicto a 23 partidas. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais tem jogo, as finais tem estratégia, as finais tem um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás a gente optou mais, até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Bom, a única derrota do Felipe Luiz foi para o Fluminense. Quais as chances do Fluminense diante desse Flamengo nessa final do Campeonato Carioca, Vitor Birner? Acho 60-40. Agora, para o Flamengo. Sim. Mais opções de jogo, o time que joga bem mais vezes. O Fluminense parece que se achou nas últimas 2 semanas, fez bons resultados, bons jogos, tinha se classificado no jogo de ida contra o Volta Redonda, então não dá para exigir muito, até porque o Mano falou
em poupar durante a semana, porque sabia que o time estava classificado. Sim. O Flamengo, como tem um jogo de bastante iniciativa, um jogo bem agressivo, com velocidade pelos lados. O Fluminense também tem bastante velocidade e construção pelos lados. Tem um John Arias, que é um jogador que desequilibra, tem o Cano, que vem fazendo gols porque a bola está chegando mais. Ou seja, eu estou bem, sim, tenho bastante expectativa para ver o clássico, porque eu acho que temos jogo. Vai ter jogo. Temos jogo. Temos um jogo, como se o Fluminense, obviamente, mantiver o mesmo nível, né, e o Flamengo não jogar tudo que pode, contra o Vasco não jogou, e é normal que não jogue nesse momento da temporada. Vale lembrar, muitos jogos e ainda os times estão bem longe dos seus melhores momentos do que a gente vai ver durante o ano. Nesses primeiros 3 meses aí do ano, a gente pode dizer, Marra, que este Fluminense de agora, não o Fluminense que já jogou com o Flamengo no Campeonato Carioca, foi 0x0, né? Até foi um jogo bem feio. Sim. Este Fluminense de agora é o adversário mais complicado que o Flamengo terá pela frente? Seria o Botafogo, né? Mas não foi. Bom, primeiro que o Flamengo já está jogando bem desde Você discorda dos meus 60-40? Eu acho que é por aí mesmo. O Flamengo é favorito, mas não tenho coragem de, assim, talvez o jogo nos faça rir de nós mesmos. Ah, sim. Olha só, como é que a gente pensou isso e tal. Mas antes da bola rolar dos dois lados, o Fluminense é o time que tem dado mais trabalho para o Flamengo. O Flamengo já vem jogando bem desde que o Felipe chegou. Vem melhorando. Eu acho até que nesse ano, claro, não foi tão testado assim. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, vai ter times mais pesados. Vale lembrar que, se voltar no tempo um ano, o time do Flamengo no Campeonato Carioca da temporada passada tinha sofrido um gol só com o Tite. E todos nós, acho que acertou, tal, e depois não acertou. William, me parece que o Fluminense agora, especialmente contra times daquela estatura, o Fluminense fica mais à vontade. O Fluminense vende mais caro o metro, dificuldade para o adversário sair jogando. O Fluminense do Mano tem se dado melhor contra times dessa estatura. Isso pode ser um bom recado para a final, mas para mim o Flamengo tem um favoritismo. O Flamengo vem escaldado do trabalho que o Vasco deu. O Vasco deu mais trabalho do que o Flamengo imaginava. Foi. Então eu imagino um Flamengo mais ligado. E ligado o Fluminense precisa estar no jogo do turno, da fase anterior, a Taça Guanabara, né? O Mano fala isso na coletiva, que a página 1 o Fluminense cumpriu direitinho. Ele consegue segurar o Flamengo. Mas para ser campeão, e é o que o Mano quer dizer, e eu acho que isso é um ganho dessa coletiva do Mano em relação à do Ramon Dias, por exemplo. O Mano está falando do que tem que fazer no campo. Tem que virar esse parafuso. O Fluminense tem que fazer mais para complicar o Flamengo. Eu acho que a tendência é que seja o adversário que mais vai complicar o Flamengo, até porque agora o Vasco complicou em 2 primeiros tempos, é muito pouco. Eu só acho, o Vitor colocou em porcentagem 60-40, eu concordo. Se fosse aquelas fichas tradicionais que a gente dá, em 10, 6-4 eu acho pouco, porque é vantagem mínima, 6-4. Pois é, você precisa. Eu pensei que ele ia dar um voto quebrado ali. Não, mas só se eu quebrar a ficha. No percentual você pode quebrar. Se você tiver 10 fichas e der 6 para um lado, não são 60%. Não, são 60%, mas é vantagem mínima. Se você tem 10 fichas, você não pode dar uma outra vantagem que seja menor de 6-4. Então você acha que é o quê? 7-3? Eu vou mais para um 7-3. Eu acho que o Fluminense... Ou então você me deixa quebrar a ficha, eu faço 65-45. Mas aí vai no percentual, então. Então usa o percentual como parâmetro. Com o Thiago voltando, com a qualidade dos 2 volantes, com o trio de frente que constrói, com o Arias e o centroavante fazendo gol, o Fluminense, se jogar bem, como tem jogado esse último curto período, é um time muito perigoso. E o Flamengo? Muito perigoso. Também, perigoso. Por isso 60-40. Muito mais. Quero ouvir o Calçado sobre isso. Você quer falar de percentual ou quer fazer um cara a cara? Não, nenhuma coisa nem outra. 2 coisas você gosta. Fichas, percentuais, qual é o seu preferido? Eu ouvi 65-45. Falei, já não, 65-35. Tem 110 aí. Profe. 65-35. Tem que quebrar para um e puxar do outro. Falei, aí já não dá. Cara, assim, a reforma do Fluminense, o Fluminense passou por uma reforma drástica, né? Os 2 treinadores são os treinadores do ano passado, mas o Felipe Luiz administrou um Flamengo que ele conhecia, que ele jogava, que ele conhecia profundamente, convivia, e aí implantou o jeito dele e veio trabalhando isso. O Mano teve que trabalhar
com a herança de um time que não era o dele e não era do jeito que ele queria jogar. Apenas o que ele fez foi salvar o Fluminense do rebaixamento para que em 2025, esse ano aqui, pudesse ter uma reformulação. Reformulação não é com o mesmo time, é com outro time. Então, algumas contratações importantes foram feitas. É natural que este time esteja ainda um tanto atrás do que o Flamengo. Se der Flamengo, nós vamos falar, poxa, o time hoje mais que está mais avançado ganhou, que tem os melhores jogadores ganhou. Tá. Se der Fluminense, nós vamos ter que explicar muito bem o porquê. Essa é a história. Isso é favoritismo. E é Fla-Flu. Acabou. E é Fla-Flu, né? O Fluminense costuma complicar o Flamengo. Fluminense e Flamengo que vão decidir esse campeonato carioca. Coloca aí, meu querido Hernani. Boa noite para você, craque Neto, para todos que nos acompanham aqui no apito final. O Fluminense está mais uma vez na decisão do Campeonato Carioca. A quinta nos últimos 6 anos e a quinta diante do Flamengo. Com uma ótima vantagem construída no jogo de ida no Maracanã, diante do Volta Redonda, com a goleada por 4-0, o Flu veio ao sul do estado, podendo perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim se classificaria à final, mas fez um jogo bem morno diante do Volta Redonda. O técnico Mano Menezes escalou um time misto com 5 titulares, destaque para Thiago Silva, que voltou a jogar depois de um mês. Ele ficou fora durante esse tempo por causa de uma lesão no calcanhar. Com ele em campo, o Fluminense sequer chutou a gol na primeira etapa, o voltaço foi melhor e no segundo tempo o Flu quase abriu o placar com o colombiano Kevin Serna depois de uma jogada individual, mas a zaga do Volta Redonda tirou em cima da linha. O time da casa também não conseguiu vazar a meta do Fábio e a partida acabou mesmo 0-0. Fluminense começa a decidir o Carioca na quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã. O segundo jogo vai ser no fim de semana. Lembrando que o Flu foi o único a vencer a equipe comandada por Felipe Luiz até agora. E nesse Campeonato Carioca foi o único time grande a não ser derrotado pelo Flamengo. Depois da partida a gente ouviu os personagens da partida. O técnico Mano Menezes e o lateral esquerdo René. Vamos ouvi-los. Inclusive na final será um jogo com características diferentes. São jogos grandes, com responsabilidade compartilhada. E vamos pensar no primeiro jogo na final, na quarta-feira, com o nosso mando, para tentar iniciar a caminhada da nossa conquista. Já estive do outro lado, agora estou do lado de cá. Sei a dificuldade que é tanto do lado de lá como do lado de cá. Então é trabalhar. A gente sabe que nos últimos 4 finais, eu acho que 2 vitórias para cada lado, a gente sabe o equilíbrio que é trabalhar, fazer o nosso melhor aí nesses 3 dias e fazer um grande jogo já no Maracanã, lotado na quarta-feira e depois no domingo fazer mais um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a taça. Godoy, se isso aí não foi pênalti, eu sou o Kid Bengala, Brad Pitt, eu sou o Richard Gere, eu sou... Seja o que você é, que você tá bem. Tá bom, então você, o craquito, Neto. Você tá bem, não foi pênalti aí? Pênalti. E por que o árbitro não dá um pênalti desse? Não deu, porque ele tá com a visão encoberta. Agora ele poderia usar o recurso tecnológico aí, porque ele usa o braço, os 2 braços. O braço esquerdo e direito. Os 2 fazendo obstrução com contato físico, portanto, pênalti. E dentro da área, né, Godoy? Olha, ele vai... Começa fora. E aí vem e continua. Mantém, olha lá, o braço esquerdo lá, ó. Que isso, mas muito pênalti, só um absurdo. A verdade sempre foi assim lá, né? Vamos lá, coloca aqui o lance, pra você, foi pênalti ou não, que é Sá de Marília Ruiz? Pênalti. Claríssimo. Cara, que absurdo, ele dá tiro de meta, ele é tão convincente que ele dá tiro de meta. Mas, meu Deus do céu, que vergonha. Dá uma olhada lá. E ele fala, não foi nada porque eu Volta Redonda. Nonato lá, né? Nonato, né? Que é o... Não, aquele que ergue o braço fazendo sinal de meio campista do Fluminense. Tá de brincadeira. O joelho direito dele tá mais... Não tá. O joelho direito aqui? Esse aqui? Não tá pra frente. O joelho tá na direção do pé esquerdo do João Vitor. Será, Godoy? Tá. Tá na direção da perna esquerda do João Vitor. Meu Deus do céu. Aí tem que ser na parte superior. Quer vir aqui pra você ver melhor? Ombro, né? Vem aqui. No ombro. Não, vem aqui. Daqui dá pra ver bem. Não dá não. Daqui é melhor. Vem aqui. Vem cá. Ombro com bumbum. Vem cá que você já tá velho também. A discussão é o ombro, né? Não, a discussão é o ombro. Não, vem daqui. Vem aqui. Olha o ombro, olha o joelho. Aqui, ó. Ó, joelho,
na perna do. Que do isso, João Godoy? Vitor. Agora, que tem que discutir aqui, ó. Cabeça e ombro. O ombro esquerdo, que frente. não tem nada a ver o braço, Não, certo? Daqui não tem jeito de falar que tá na mesma linha do glúteo. Mesmo que seja um gluteuzão. Pelo amor de Deus, cara. O Quesada? Não, cara, por aí só se tiver uma linha muito bem traçada para falar que não havia. Nesse caso, a tecnologia... Eu acho que há um impedimento aí. O Godoy que estava aqui, estava sem a tecnologia. Nesse caso, a tecnologia, ela induz até uma dúvida que o olho nu não induz. Se você assistiu ao lance sem a tecnologia, você detecta o movimento de ataque de um e defesa do outro com o Bruno Henrique impedido. E essa linha grossa, na realidade, essa linha grossa, ela mais atrapalha, na minha visão, o entendimento do que você tomar... Domingo de muito trabalho no Ninho do Urubu pela manhã, tá? Inclusive, os jogadores que não foram titulares foram ao CT Ninho do Urubu convocados, tiveram treino comandado pelo técnico Felipe Luiz e os jogadores que foram titulares receberam folga. Na segunda-feira, ou seja, amanhã, pela manhã, todos se reapresentam normalmente e inicia a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que será quarta-feira, 9h30 da noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra o Fluminense, mas eu acho que o adversário vai ser o Fluminense, entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense meteu 4-0 no jogo de ida, acho pouco provável o Volta Redonda reverter esse placar. Mas a preparação vai ser feita nessa segunda-feira, independentemente do adversário. Mas vamos logo para um dos principais assuntos do vídeo, galera, porque a Ferg se pronunciou e rebateu as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, e foi uma lapada muito bem dada, hein? O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco, em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. Isso aí está se referindo à espessura da linha do VAR, que passou de 6 centímetros para 12 centímetros. Ou seja, o Vasco não pode reclamar, porque não só participou da reunião, como também aprovou a mudança nesse regulamento. Outro ponto aqui: o aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final é beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que na mesma linha não há impedimento. O presidente do Vasco provavelmente ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. O protocolo da aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada, fato que não houve no lance em comento, prevalecendo então acertadamente sobre os ditames técnicos e diretrizes da IFAB, a decisão de campo. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala delegada da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do departamento de arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre a arbitragem, na próxima segunda-feira, 10 de março, das 15 horas às 18 horas, para os necessários esclarecimentos às dúvidas e ponderações. E para finalizar, vale ainda informar que, além da análise técnica do DEAF, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem elaborado por analistas independentes de empresas especializada internacional e assim o fará tão logo receba. Gente, diante dessa nota aqui, eu acho que o presidente do Vasco da Gama deveria até pedir desculpas, porque foi uma resposta muito bem dada. Para quem gosta de UFC aí, foi aquele diretão que o cara cai, esquece, não levanta mais, porque que resposta! Nossa Senhora, foi muito bem feito. Olha, eu vou te falar, poucas vezes eu vi uma nota muito bem escrita como essa. Uma resposta, obviamente. Parabéns à Ferg pela resposta. Dito isso, pessoal,
Vocês já se convenceram, torcedores do Vasco, que o Bruno Henrique não estava impedido? Pois é, se você continua ainda com essa visão, eu acho que você está pensando errado. Inclusive, já vou logo para o próximo assunto aqui, porque eu fiz um texto que muitos torcedores do Vasco não gostaram de ler, mas é a verdade. Outros gostaram de ler e me parabenizaram, falando, tá certo, eu sou torcedor do Vasco, você é torcedor do Flamengo, mas eu tenho que concordar com você. E o texto foi o seguinte, é curto, galera, preste atenção. Eu disse o seguinte: entendo o torcedor do Vasco reclamar da arbitragem, bem polêmica no jogo contra o Flamengo, mas achar que a derrota foi por conta do erro ou não do VAR é um ledo engano. O vascaíno deveria voltar a mira para outros alvos, pensando na continuidade da temporada. O Flamengo deu um choque de realidade ao Vasco e poucos torcedores estão enxergando dessa maneira. Alguns questionamentos. Vale a pena manter Alex Teixeira, Coutinho, Souza e Paê no elenco? Qual foi a avaliação para contratar Lloyd Augusto? Marcelo Santana tem potencial para ser mantido como diretor? Por que a diretoria demorou tanto para entregar atacantes de beirada que o Carille tanto pedia? Por que o time cansa tão rápido no segundo tempo? Olha aí a parte física dos jogadores. Olha a parte física. O Felipe, ele faz um bom trabalho como dirigente? Tem vários outros debates e questionamentos mais importantes do que a arbitragem no jogo contra o Flamengo. Por exemplo, embora os dois clubes estejam vivendo um cenário totalmente diferente, financeiro inclusive, mas é normal uma freguesia tão grande como essa do Vasco diante do Flamengo, em 32 jogos, apenas 2 vitórias? Eu não acho normal. Vamos pegar o Atlético Mineiro e o América Mineiro, vamos lá, que são rivais, tá? São rivais, não tal como o Flamengo e Vasco, mas eu duvido que o Atlético Mineiro tenha feito uma freguesia tão grande em cima do América Mineiro num passado recente. Duvido. Tem vários outros debates e questionamentos que você, torcedor do Vasco, deveria enxergar. Mas sabe qual é o pior? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Enquanto você, torcedor vascaíno, ficar caindo nessa cortina de fumaça, é só isso que vai acontecer. Só derrota em cima do Flamengo. O Flamengo não jogou 100%, não fez uma partida brilhante, mas mesmo assim venceu o Vasco com facilidade. Tem gente na imprensa dizendo que o Flamengo treinou contra o Vasco e foi um treino de luxo. Você, torcedor vascaíno, você se contenta com isso? Ficar reclamando apenas de arbitragem, 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 arbitragem? E outra, se é para reclamar, vamos falar do lance que saiu o gol do Vasco. Não foi falta. E o torcedor do Flamengo não está nem mencionando isso. O debate, você, torcedor vascaíno, você tem que debater outros assuntos. Enquanto isso, tem gente compartilhando aí uma possível foto do Paê curtindo São Bódromo, de Filho das Campeãs. Eu não sou contra jogador curtir, é folga, folga. O jogador faz o que ele bem entender. Mas nessas horas cabe o bom senso. Eu não faria isso, tá? Mas também não vou ficar aqui falando absurdo. Cada um sabe o que faz. Eu, no lugar do Paê, não iria. Não iria. Jogador de futebol tem ônus e bônus. E o ônus é esse, em alguns momentos, não dá para ter a vida que deseja ter. Dito isso, galera, foi mais uma lapada do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Freguesia continua, 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco da Gama, 11 empates, o resto é tudo vitória do Flamengo. E o torcedor vascaíno cai nessa ideia de que a culpa é do árbitro, a culpa é do VAR. Não. Olha o segundo gol do Flamengo. Que zona defensiva foi o Vasco da Gama. Zona. Mas temos um jogo aqui que o Flamengo é favorito sim na final. Sim, o Flamengo é mais time, o Flamengo hoje é mais forte, joga muito bem, tem condições de ganhar os 2 jogos, inclusive. Mas ele está jogando contra o pior adversário dele, que é o Fluminense. É o adversário mais difícil que o Flamengo tem historicamente, é o Fluminense, e portanto tem que se respeitar a história, a tradição e todas as coisas que envolvem este grande clássico, para mim o maior clássico do Brasil, e que portanto há possibilidade sim de acontecer absolutamente qualquer coisa nesse jogo. Não é o melhor Fluminense, não é o melhor momento do Fluminense, o Fluminense está se recuperando, nos últimos jogos está bem, mas o Flamengo é muito melhor. Mas falamos de Flamengo e Vasco,
Vasco, que é o que aconteceu neste sábado à tarde. Cara, um jogo muito atípico, incomum, onde você massacrar o Vasco por causa desse jogo é um pouco injusto. Você pode dizer que o time do Vasco é realmente muito fraco, eu não acho que é tão fraco assim quanto joga, eu acho que joga muito menos do que poderia, mas sim, ele é muito inferior ao Flamengo. Você pode exaltar a incrível façanha do Flamengo de chegar nesse momento, que é o que eu prefiro fazer. Eu acho muito impressionante o Flamengo estar com um treinador novo, identificado, que tem o elenco e tem o respeito dos caras. Os caras compraram o barulho dele, é muito claro isso. E quem trabalha com futebol sabe que 80% de um resultado vem do elenco comprar ou não o barulho do treinador. Mesmo que esse treinador seja inferior. Se o elenco comprar o teu barulho, ele vai fazer. E se ele comprar, ele vai ganhar de 70% dos times que não compram o barulho do treinador. O Flamengo comprou o barulho do Felipe Luiz. É muito claro que ele tem esse time na mão. Além dele ser um puta cara, um estudioso, um cara foda, entende pra caralho de futebol, vai ter uma carreira brilhante, eu tenho certeza. O Flamengo tá jogando muito. O Flamengo tá com dinheiro. O Flamengo tem um elenco foda, muito foda. Uma torcida muito foda e muito grande. Um poder midiático muito foda e muito grande. Então o Flamengo hoje soma quase todas as coisas que um grande clube precisa. E o Flamengo, para chegar nesse patamar, foram muitos anos, né, tomando porrada e se organizando para poder chegar. Então você vê um Flamengo desse jeito e é muito triste você olhar o Vasco do outro. Mas tem um porém. O Vasco tá olhando num espelho. Quando o Vasco olha pro outro lado, ele vê rigorosamente o espelho. Você chegar nesse ponto e você ficar de frente para um Vasco na situação que ele se encontra, é muito ruim, é muito constrangedor e triste pro vascaíno. Mas por outro lado, você tá enxergando um espelho. Você tá enxergando um time de potencial semelhante. Se o Vasco tiver a paciência de se organizar e fazer o que o Flamengo fez, ele terá os mesmos resultados. Pode ser que fature um pouco menos, por ter uma torcida um pouco menor, mas ele vai ter resultados brilhantes, porque o Flamengo está mostrando para todos os grandes clubes do Brasil o seguinte: com paciência, com firmeza em dizer, vou pagar a porra da conta e depois eu vou me organizar e vou ganhar título. Se você fizer e você for até o final, você vai ter o resultado. O Flamengo é a grande prova disso. Hoje, quando você vê a discrepância do Flamengo para um time como o Vasco, parece muito negativo pro futebol brasileiro. E eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é muito positivo pro futebol brasileiro. Porque hoje você tem um Palmeiras e um Flamengo, cara, que existem outras SAFs já em andamento, começando, outras já começaram, mas você tem um cenário com Palmeiras e Flamengo, onde com duas formas diferentes de agir, mas com duas receitas de bolo, que o resultado final é um puta bolo. O Palmeiras ganha dinheiro com a base, ganha dinheiro com título, ganha dinheiro com venda de jogador, ganha dinheiro com o estádio, tem um puta de um estádio, tem uma puta de uma torcida, não para de ganhar, o treinador tá lá há 5 anos. O Palmeiras é um puta exemplo. Tudo no Palmeiras hoje funciona, por mais que a torcida do Palmeiras seja chata pra caralho. No Flamengo, a maior parte das coisas no Flamengo funciona, mesmo que o Flamengo passe um ano sem ganhar título. O Flamengo é protagonista o tempo inteiro. Grandes jogadores, grandes vendas, a base funcionando, dinheiro entrando e tal. O Flamengo se encontrou e o Palmeiras se encontrou. Então você tem dois exemplos que não são SAFs pra que você diga o seguinte: olha, a SAF é o caminho mais fácil. Mas se você não conseguir, você tem um caminho e o espelho sou eu. Então quando o Vasco olha pra essa discrepância pro Flamengo, não é porque o Vasco vai quebrar, porque o Vasco não vai quebrar. O Vasco não vai se tornar o Bangu. Isso é só um delírio de torcedor de futebol. O Bangu sempre foi o Bangu. E aí ele some. A Portuguesa sempre foi a Portuguesa e ela some. O Vasco não some. O Flamengo não some. O Botafogo não some. O Grêmio não some. O Inter, São Paulo. Esses times não somem mais. Nós temos 100 e poucos anos de futebol. Estamos falando de torcidas de milhões. Nós não estamos falando de meia dúzia. Nós estamos falando de um negócio gigantesco. É absolutamente estabelecido. Então, jogos como o de hoje, que machucam o vascaíno, na verdade, deveriam ser para exaltar o que o Flamengo fez e para o vascaíno entender que ali está a receita do bolo. O que o Flamengo fez não foi através da venda. Foi através de consciência de que politicamente você precisa seguir todo mundo na mesma direção. Então, por mais que tenha acontecido ali divergências políticas, o Flamengo remou na direção correta. Com divergências, mesmo eles divergindo e rachando entre eles. Mas eles continuaram remando na mesma direção. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã dessa segunda-feira. Agora é o seguinte, já põe nos comentários aí o seu palpite. E aí, quem vence a primeira partida da final do Campeonato Carioca? Eu vou colocar meu palpite já, com uma partida já na quarta-feira, eu vou colocar o meu palpite. Pra mim vai dar Flamengo 2-1 em cima do Fluminense. A primeira partida, mano de campo aí do Fluminense. Então eu acho que vai dar Flamengo 2-1, primeira partida. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão pra você.